Olá, mulheres sergipanas e de todo o Brasil. Sou Sandra Santiago, presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade. A Fundação Brasileira de Contabilidade é uma entidade que tem vários projetos, como cursos, eventos, e se quer ter mais conhecimento, acesse o nosso QR Code que está aqui na tela. E hoje estamos aqui gravando o nosso primeiro episódio, o do Por Elas, juntamente com duas convidadas, Maria Salete Barreto e Beth Mendonça. Salete, nós estamos aqui falando um pouquinho da história das mulheres e eu resolvi convidar você, ser nossa primeira convidada. Além de ser tudo isso, você é minha amiga e eu tenho a liberdade de conversar com você e conhecer um pouquinho, porque eu conheço a sua trajetória. Mas essas mulheres que estão aqui nos ouvindo precisam conhecer quem é Salete Barreto, da onde ela veio, o que ela construiu, qual foi a trajetória. Maria Salete foi presidente do Conselho Regional de Contabilidade, foi a segunda mulher presidente. E eu sei que para ela assumir essa presidência não foi fácil, ela teve grandes desafios, ela teve que lutar para chegar onde ela chegou. Então, queria, Salete, que você contasse um pouquinho da sua história. Eu quero agradecer em primeira mão à Fundação Brasileira de Contabilidade, em nome da nossa presidente Sandra Elvira, que teve essa ideia de nos convidar. Fiquei muito emocionada pelo convite, Sandra, e como amiga sua que a gente é, o primeiro episódio da Fundação Brasileira de Contabilidade com uma contadora sergipana, a gente fica assim, emocionada e agradecida. Eu quero dizer, Sandra, que é o primeiro episódio, tenha certeza, virão muitos, e que será um sucesso nessa ideia que foi constituída pela Fundação Brasileira de Contabilidade com a sua presidência. Maria Salete, quem é Maria Salete? Sou Maria Salete Barreto Leite, nasci em Estância, estado de Sergipe, sou cidadã aracajuana, recebi o título de cidadã aracajuana, tenho uma família maravilhosa, sou casada há 47 anos com José Fernando Leite, tenho 3 filhos, 2 moças e um rapaz, 3 netos encantadores, que são a razão da minha vida hoje, e uma profissão que eu amo. A contabilidade fez de Salete Barreto uma grande mulher e uma grande paixão. Vim da escola pública, sou de uma família simples, do interior, uma família que nos mostrou que existe sim caminhos a seguir. E eu lembro perfeitamente que meu pai não teve muito estudo e minha mãe também não. Mas meu pai dizia assim: filho de pobre não estuda. Minha mãe, já naquela época, dizia: meus filhos vão estudar. Maria Helena Santana foi uma mulher forte, conseguiu, com seus 9 filhos, educar, colocar todos na educação. E eu acho, o que eu estou fazendo hoje é pelo futuro da nossa geração. Eu quero deixar o exemplo que todos nós podemos ir à frente, depende de cada um. Então, eu escolhi a educação para seguir. E hoje eu me orgulho muito de ser a mulher que sou. E, gente, eu me tornar escritora foi um sonho assim. Eu tinha em mente que poderia ser um dia escrever alguma coisa. Agora, escrever um livro. Gente, eu estou assim, contador, então eu digo assim, a mulher, ela quer ser o que quiser. Então a gente foi sim, o meu caminho foi a contabilidade, mas a minha ideia de vida é a educação. Conhecer Salete, eu conheço Salete há mais de 20 anos. E ela sempre foi essa mulher que ela mostra aí nos livros. Eu não sabia que ela tinha tanta história para contar. E eu faço parte, tá? Tá lá o meu nomezinho na história da contabilidade, fazendo parte dessa sua história, Salete. E me orgulho de ter conhecido você há 20 anos atrás e dizer o quanto você representa para todos nós aqui no nosso estado de Sergipe. Como também sou cidadã aracajuana hoje
e me orgulho. Mas hoje também não só tem você aqui, né, Salete? Nós hoje também temos a nossa convidada que veio especialmente do Rio de Janeiro, essa mulher maravilhosa que eu conheci também em Petrópolis, fazendo uma entrevista com ela. E eu acho que essa nossa conexão, Beth, foi tão intensa que a partir dali nunca mais a gente deixou de se Gostosa. falar. Foi gostosa, você passa essa segurança, né? E a partir daí eu comecei a te seguir. Acho os vídeos dela, gente, se vocês não conhecem, Beth Mendonça, segue ela lá no Instagram, que ela realmente ela veio para ajudar as mulheres a se empoderar, né? Ela tem uma metodologia onde ela ensina mulheres a alcançar o seu objetivo, o empoderamento feminino. E ela só fala para 65 mil mulheres. Fala um pouco disso, Beth. A jornada da Beth, né, a minha jornada esbarra com a jornada de vocês. Olha que interessante. Primeiro eu quero agradecer à Fundação Brasileira de Contabilidade, na pessoa da Sandra Santiago. Um prazer conhecer a Salete. E quando a gente fala assim, né, eu sou mulher, mãe, esposa, olha como é que a nossa história se esbarra. E como é que a gente quer ganhar o mundo, mas também não quer se sentir exausta. Já parou para pensar? Exatamente. E essa foi a minha caminhada. Desde muito cedo trabalhei, né, filha de um coronel do exército, então fui à luta também muito cedo. Meu pai sempre incentivou muito a educação. Então, quando eu olho hoje, né, no dia de hoje, as mulheres dizendo: "Ah, não precisamos estudar, vamos", a gente fica triste, porque a educação traz conhecimento, amplia nossos horizontes, e a gente tem aí um grupo de mulheres jovens que às vezes não sabem ainda o que seguir. Então é um prazer estar aqui com vocês no Por Elas, porque esse movimento é um movimento engrandecedor de conhecimento e de histórias que inspiram e que são possíveis. Porque quando a Salete fala, eu vim de uma família humilde, ela está dizendo para milhares de moças da periferia que sim, é possível você ser uma empresária contábil. É possível você ser médica, é possível você empreender como eu. Tenho 2 empresas, sou mãe de 3 filhos, tenho um marido maravilhoso. É possível tudo isso sem exaustão e com uma vida plena. Quando a gente olha a Sandra, né, como presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade, uma mulher guerreira, eu tive o prazer de entrevistar a Sandra. E o que eu vi? Força, dignidade, uma mulher de posicionamento. Então, quando a gente vê tudo isso, a gente pensa, é possível. Se elas conseguiram, por que não? Então, essa é a Beth Mendonça, uma mulher que tem a missão, o propósito de incentivar toda e qualquer mulher a estar no lugar que merece. Por isso que eu convidei as duas para estarem aqui, porque elas, para incentivar vocês que estão aí nos assistindo, que a jornada ela é exausta, mas vale a pena chegar, porque olha as nossas histórias. Se realmente as nossas histórias, Beth, elas se coincidem uma com a outra, né? Cada um no seu caminho, porque histórias de mulheres tem várias histórias de mulheres. Não precisa ser igual a minha, não precisa ser igual a de Maria Salete Barreto, tem precisa ser de Beth, porque você tem a sua história e não podemos deixar de acreditar nos nossos sonhos. Então, chegar à presidência da Fundação Brasileira de Contabilidade, Beth, não foi nada fácil. Tive que passar 20 anos depois para assumir a segunda mulher a assumir a presidência da Fundação Brasileira de Contabilidade. Então, assim, foi uma aprovação o tempo inteiro. Será que eu posso? Será que eu não posso? E até depois de 20 anos. Então, a gente precisa lembrar que a nossa história sempre vem com muita luta, com muitos desafios, mas a gente consegue quando a gente quer e a gente tem objetivo e principalmente propósito. Agora vem cá, Sandra, me diz o seguinte, você falou para tá querendo, né, falar para a gente o seguinte, que entre você e a primeira presidente foram 20 anos, quer dizer, teve um vácuo aí de 20 anos. A Salete me disse que escolheu a contabilidade como a casa para que ela pudesse reinar. Como é que foi, Salete? Fala para mim. Acredito eu que foi pelos anos de 1970, por aí? Foi. Então, a gente
pensou sempre na educação e de interior, normalmente, minha cidade é no interior de Sergipe, todas as mulheres só iam para professora. Vou fazer o pedagógico, antes era chamado pedagógico. Exatamente isso. Como é que foi entrar numa carreira Tive masculina? a audácia de dizer. Eu vi assim escritórios, eu digo, um dia eu vou trabalhar no escritório. A minha cidade, Estância, é uma cidade que tinha muitas indústrias. E aqueles escritórios, quem trabalhava, a gente que tinha muita vontade. Eu sonhava em trabalhar no escritório daquele. Mas eu tinha que fazer contabilidade porque eu me apaixonava por escritório de contabilidade. E escolhi, e cheguei em casa e disse, eu vou fazer técnico em contabilidade. Não, vai ser professora, porque professor... Para mulher só podia ser professora naquela época. Mas meu sonho é trabalhar no escritório. Meu sonho era esse, trabalhar no escritório. Não era ser dona de uma empresa de contabilidade como eu sou hoje, de auditoria, de perícia. Era trabalhar simplesmente no escritório. E foi em 1974 eu entrei no curso médio de contabilidade, comecei a trabalhar no comércio. Comecei em 1976. Terminei o curso trabalhando numa empresa, no comércio. E assim que eu terminei meu curso, apareceu uma oportunidade de trabalhar num escritório de uma empresa grande de tecido lá em Estância. E essa oportunidade foi através de teste. E eu passei. E você passou. Eu fiquei tão feliz que eu ia trabalhar num dos maiores grupos de Tecelagem, né? tecelagem do nosso estado, que era Constâncio Vieira. Eu posso dizer porque foi. Não. E eu passei para trabalhar no escritório. No setor pessoal, Sandra, no setor de recursos humanos. É que é onde colocavam mulheres, né? Era ótimo. Mas olha que legal, no setor pessoal. Então, aí eu fui para o setor pessoal e eu chegando, tinha que fazer um treinamento. E eu vim fazer um treinamento, Sandra, tem aqui na minha história, com um ex-presidente do conselho. Seu Alonso, ele não tinha sido ainda presidente do conselho. Ele me trouxe para o escritório, eu do interior, vim morar na casa da minha tia para passar 3 meses para começar a trabalhar nessa indústria. E eu cheguei na indústria, fui logo classificada, como a gente diz, tive logo a honra de ser convidada para ser secretária da diretoria. Oh. Imagine você, aquela menina do interior que subia 3 ladeiras de ida, 3 de volta, que morava no bairro, trabalhava no comércio o dia todo, e você ser secretária da diretoria executiva. É uma mudança É uma de mudança paradigma, né? É uma coisa Então, fantástica. essa história, aí eu comecei a trabalhar. Aí, nesse intermédio, conheci meu marido, é o único, atual e único, Isso é importante dizer, tá? tal e único. Noivamos em 77, 78 já estávamos casados, e era pra gente, a mulher tinha que casar, ter filhos, né? A nossa meta maior. Mas eu nunca deixei de sonhar, de querer mais. E aí eu fui me aprofundando, e quando meu marido, passei no concurso também, fui funcionária pública da empresa de água lá em Estância, passei em concurso, depois passei em outro no Correio, passei um tempo sendo funcionária da empresa de Correios e Telégrafos. E meu marido foi transferido para o estado da Bahia. Ele passou no concurso também, na época, e aí eu tive que acompanhá-lo, meu né? marido com 2 filhos, na época eu só tinha 2 crianças, um recém-nascido e uma de 2 anos. A vida da mulher é É. feita de ciclos, né, Sandra? Muitas vezes a mulher, nessa Leti, a gente inicia um ciclo de trabalho e sempre nós estamos também servindo, né? Não, vou acompanhar o meu marido. Sim. E como é que foi se reinventar na Bahia? Na Bahia. Eu chegando na Bahia, eu fui convidada, como tinha o curso técnico de contabilidade, de ser professora. Eu não tinha o curso de magistério, eu só tinha curso de contabilidade, mas fui convidada para ser professora do ginásio municipal. E
ensinar matemática, porque eu era formada em Em contabilidade. o curso técnico médio, de há contabilidade. 49 anos atrás, era um curso Muito bom. né? E muito masculino, né? E é Porque muito, muito. era As turmas de contabilidade só eram os meninos que iam, as mulheres. E eu chegando lá na Bahia, eu disse, agora eu vou fazer o curso de pedagógico. E entrei para um educandário e concluí meu curso de professora. Eu sou professora, com muita honra, do curso médio. E sonhava em vir para Aracaju. Eu quero fazer faculdade. Minha meta era essa. E meu marido no interior, morando no sertão da Bahia. Como era que eu vinha para Aracaju com 2 filhos? Aí engravidei da terceira, nesse período que estava lá. E aí, quando minha terceira filha nasceu, houve um concurso, Sandra, para professora no estado de Sergipe. Eu, passei. Aí eu digo, eu vou embora. As mulheres são boas, a gente é aplicada, né? Aí o marido, mas você vai com esse? Eu digo, eu vou, depois você vai. E ele tinha condições de ser transferido. E ele sempre te apoiou, né, Salete? Isso é Ele fundamental. sempre, nunca disse não aos Que meus homem bom. objetivos. Isso é ótimo, porque a família cresceu muito. E outra Foi. coisa, é tão importante que eu acho, Salete, que nós somos fora da curva nesse sentido. Pelo fato de que eu tenho um total apoio do meu esposo, você do seu e o seu, né? E é tão difícil de ter num ambiente que a gente convive mulheres que têm o apoio da família para a gente chegar onde a gente chegou, né? Porque a gente viaja o tempo inteiro, a gente tá hoje aqui, amanhã acolá, e aí me pergunto, e teu esposo? Né? Então, e teu esposo? Como se a gente não validasse, alguém tinha que validar a gente para estar onde a gente está. Mas, Salete, continue aí sua história. Então, aí, com esse passei do concurso, eu digo, agora eu vou para Aracaju, que eu vou fazer contabilidade, passar no vestibular. Agora era o terceiro grau chegando. 10 anos depois que eu tinha terminado o curso médio. E chegando em Aracaju, foi fazer o quê? Professora. Cheguei a trabalhar no Colégio Patrocínio São José. Me senti muito honrada, porque era um colégio muito de renome, né? de colégio de freira. Então, eu me senti muito orgulhosa de estar ali trabalhando naquele colégio com as crianças. Eu adoro gente. Eu sou apaixonada por gente. E minha paixão pela professora também, eu vi aquelas crianças, eu vi o futuro para elas. E aí eu disse, eu vou fazer o vestibular. Aí pensei, vestibular. Aí eu tenho uma vizinha que ela me incentivou, ela disse, Salete, vamos fazer biblioteconomia. Porque eu, na minha concepção, achava que eu não ia passar para ciências contábeis, porque eram 2 cursos fortes na universidade, na UNIT, a qual eu tenho muito orgulho de ser egresso de lá. E as 2 maiores concorrências eram contabilidade e direito. E uma carreira masculina naquela Masculina. Totalmente. Totalmente. Aí eu passei no vestibular, biblioteconomia, fui fazer. Aí eu fui fazer biblioteconomia, fiz 1 ano de biblioteconomia. Aí eu digo, mas eu vou fazer contábeis. Isso na minha cabeça, eu quero botar a minha empresa de contador, eu quero botar meu escritório. E nesse sonho, passei 1 ano na época o curso de biblioteconomia, muito bom também, que eu gostei bastante, me ajudou bastante a passar no vestibular para contábeis. E eu, quando foi no ano seguinte, eu digo, agora eu vou fazer o vestibular para contabilidade. E botar meu escritório, meu negócio era esse. É meu escritório. Hoje a gente Eu adoro essa garra que a gente... Porque quando você determina uma coisa e diz que quer, o cérebro entende que... Exatamente. Verdade, Sandra. Então, assim, então vai muito no que a gente coloca energia. Então, a gente precisa colocar energias para conseguir o que a gente quer. E é exatamente isso. Você colocou tanta energia que queria ser contadora e ter seu escritório, que hoje você chegou onde você chegou. E colocou em prática, todo o teu caminho foi para isso. Isso é que é interessante. Eu sempre tive assim, eu sempre rezava e pedia a Deus, está nas tuas mãos, Senhor.
o que for determinado, eu estou pensando, mas quem vai me ajudar é minha fé. E em nenhum momento você deixou sua família? Nunca. Porque se a gente parar para pensar, né, Sandra, a vida do homem ela é mais fácil. Porque a rotina dele com a família, ela é mais resumida. O foco do homem sempre foi o trabalho. E nós não podemos culpá-los por isso, porque isso foi, assim como foi inventado um papel para a mulher, foi inventado um papel para o homem. Então, eu acho incrível como as mulheres, né, nós somos seres femininos muito incríveis. Como é que a gente consegue chegar aonde a gente quer nos intervalos? É. A gente sabe a hora de parar, É. a gente sabe a hora de dar um passinho atrás, mas não desiste do sonho, a importância de não desistir. A história da Salete é muito isso, né? Pois é, e esse sonho, eu com 3 meninos pequenos, ganhei meu marido trabalhando fora, eu estudando de noite na faculdade, e os 3 filhos para criar, nunca desisti. Eu tinha esse sonho, eu digo, não vou desistir. Vieram os desafios, colocar o escritório. No segundo período que eu entrei na faculdade, como já era técnica em contabilidade, né? No segundo período de faculdade, eu Você já agora. vou montar meu escritório. Gente, vocês não têm noção. O que era que eu tinha noção de montar escritório? 10 anos fora do mercado de trabalho. Eu adorei, Salete. Fora do mercado de trabalho. Eu adorei. Eu cheguei, eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer que eu não sei fazer? Começar, mas eu vou começar. Aí entrei, saí do colégio, pedi demissão e fui trabalhar no comércio. Fez bem. Uma colega disse do curso, lá do curso de Ciências Contábeis. Salete, tem uma vaga para auxiliar de escritório. Eu digo, eu vou. E os filhos, 3 meninos, o marido morando no estado da Bahia, eu morando em Aracaju, os meninos pequenos. Eu digo, eu vou. E fui para esse escritório. Quando eu cheguei lá, eu disse, agora eu vou botar meu escritório. Gente, eu não tinha nada. Eu tinha uma casa com uma garagem de 1,50 m, mais ou menos, 2 metros. Não tinha dinheiro para comprar um birô. Não. A única coisa, aí aqui tinha um local que vendia móveis usados. Tenho o maior prazer de dizer para essa geração que nada hoje que a gente conquistou Vem fácil. já veio fácil. Né? Nada. E o que eu quero para a juventude é isso, que elas pensem que a juventude não é tudo de mão beijada, não é tudo chegar e fazer. Nada vem fácil, as coisas. E tem que ter essa perseverança que você tem, continuidade, determinação e persistência. E não existe não desistir. Não desistir. Não arredar o pé, né, Sandra? Então eu lembro que a única coisa que eu tive novo de equipamento do meu escritório foi uma máquina de calcular Olivetti, que meu marido me deu de presente. Aí comprei birô usado, estante usada, cadeira usada, na garagem da minha casa. Salete, você já imaginou, você contando essa sua história, e quantas mulheres que estão nos assistindo, que estão passando, querendo começar e não sabe como começar, Com coragem. né? E aí a gente vê o quanto para a gente subir na vida, crescer na vida, a gente precisa de fazer sacrifícios. Essa história da Salete é de superação, de grande superação. Uma mulher que vem do interior, casa como todas nós fomos preparadas para isso, para casar, ter filhos e cuidar de casa. E a Salete quebra essas barreiras. Então, você que está aí, você se identificou com a história da Salete? Então, não desista. Você vê que você tem condições de chegar aonde você quiser. Então, a mulher, Salete, ela pode estar onde ela quiser e ser o que ela quiser. E se você quer ser mesmo mãe, dona de casa e ser dona do lar, tá tudo bem. Você também pode ser isso. Mas você precisa querer e saber que isso é um objetivo seu. Não tem nada de errado. Verdade. Então, quando a gente montou nosso escritório em casa, com 1 ano depois, Na garagem. na garagem da minha casa, mais ou menos 1 ano e meio,
eu aluguei uma sala, só tinha 2 clientes. E como é que foi? Só tinha Lembra do seu primeiro cliente? Lembro. Meu primeiro cliente, ele está aqui no meu livro. Ai, gente. Foi nessa empresa que eu trabalhava de auxiliar de escritório, que eu continuei trabalhando de auxiliar de escritório, com meu escritório em casa e cuidando dos filhos e fazendo faculdade. Imagina a loucura que foi na época. Isso há 35 anos atrás. E meu primeiro cliente, eu criei o nome da empresa dele. Olha. Eu formei, eram 2 irmãos que queriam botar uma distribuidora de bebidas, Auspal. Hoje esse nome é um nome forte no estado de Sergipe. Oh. A empresa mudou de ramo, mas o nome continuou. As pessoas, meu primeiro cliente, eu fiz o contrato, que eu não sabia fazer o contrato, fui aprender a fazer o contrato. Disse que sabia. É isso aí. Eu também falando. Pois eu disse não. Depois eu vou falar como foi que eu assumi. E não tinha Google para ajudar, nem só XNE. Tem. Não tinha. E aí eu digo, vou montar essa empresa. Aí eu digo, poxa vida, mas eu tenho que procurar uma pessoa para me dar mais um treinamento. Aí tem um colega à distância, que foi colega meu do curso técnico. Salete, passa um dia no meu escritório. Eu fui, tá aqui na história. Fui passar o dia lá com o colega Samuel. Passei o dia para o setor fiscal e um dia só que eu fui. Isso, Beth, contabilidade alguns anos atrás, não era essa mordomia que a gente tem hoje, né? Hoje tinha sistema, era não. Tudo bom, era Tinha quando eu assumi, quando eu vi a primeira aquela máquina, eu não trabalhei, mas tinha aquela máquina que fazia o mimeógrafo. Mimeógrafo, sim. Aquele cheirinho até de álcool, né? Aquela folha. Mas lá, que a gente dizia aquela geleia, aquelas coisas, eu sou dessa fase. Eu não passei por essa passei. fase, Eu fase, tenho não. 70 anos, né? Você sabe, 70 anos e de profissão de técnico de contabilidade vou fazer 49 anos. Nossa. Aliás, tem 49, no próximo ano já faz 50 de técnico de contabilidade. Então, aí quando eu montei meu escritório, aí abri essa empresa. Eles me confiaram, Salete, é você que vai abrir. Eu digo, meu pai. Já tá pago, agora eu vou. Então, aí fiz o contrato, fiz tudo, aí foi pra junta, voltou, foi pra junta, voltou. Não tinha problema, eu fazia o que Refazia. E aí foi meu primeiro, foi a Auspal, que hoje ela é uma empresa de sonorização. E essa Tenho que ser até aquele estado E essa empresa cresceu demais. demais, essa empresa. E esse nome, eu disse a ele, esse nome eu tinha que patentear, porque fui eu que criei esse nome. Eram 2 irmãos, era Paulo e Oswaldo. Aí eu botei Auspal. E ficou ótimo. Minha, viu? Que eu digo, vai. Vocês querem esse nome? Querem. Aí você vê, né, Aí Salete? meus clientes, aí chegou uma escola. Depois, Tudo as pessoas dizendo boca a boca. Eu nunca fiz comercial. Até porque, Salete, antigamente a gente não tinha essa visibilidade que a gente tem hoje, né? aí você vê, Sandra, como é que o contador, ele é o coração da empresa. É A super importante. história sua e a do cliente, ambos cresceram. Nossa. Olha como é que é importante. É uma profissão Eu tenho linda. clientes de 35 anos. Nossa. Eu tenho clientes de 35 anos. Então, os meus clientes, eles são, como eu digo assim, consolidados. Eles têm orgulho de ter começado comigo, de ter continuado, né? Então, aí quando eu botei meu escritório, aí que fui para a sala, aí lá vem os outros clientes dizendo, né? Aí botei uma plaquinha, faz imposto de renda. Que não era fácil. Nunca foi fácil, mas naquela época. Pronto, aí foi chegando e todos os meus clientes que vieram por indicação. Olha que legal. Por indicação. E quando foi em 99, isso foi em 90 que eu comecei, 90, 91. Em 99, 9 anos depois, foi quando eu digo, eu quero ser, e minha paixão era a auditoria. Eu digo, agora eu sou contadora, mas agora eu quero ser auditora. E não é fácil. Agora eu quero ser auditora. E foi quando a gente se E conheceu. foi quando eu conheci uma turma, da primeira turma de pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe. E eu disse, meu Deus, meu currículo não vai passar. Mas, Sandra, vocês sabem, eu também, Beth, eu sempre busquei me qualificar.
Eu sempre busquei. Desde que eu entrei na faculdade, que eu comecei a frequentar os eventos da classe. Isso é muito Conselho importante. Nacional de Contabilidade. Eu já entrei, eu era estudante, já comecei a frequentar o conselho. Todos os cursos que tinha, eu ia. Eventos que tinha, eu ia. Às vezes não tinha nem dinheiro, comprava tudo a prestação, passagem. Eu me lembro, Sandra, que o primeiro evento que eu fui foi o Congresso Brasileiro de Que Contabilidade. foi em Goiânia, né? Não, em 96, em Fortaleza. Ah, O congresso, eu era estudante ainda. Eu estava terminando o meu curso e eu digo, eu vou para esse congresso. Você imagina, dificuldade financeira, 3 meninas na escola. Meu marido, em 93, desempregou. Nossa. Teve que fazer uma opção. Ou voltava para a Bahia, ou ficava em Sergipe. E eu disse que para a Bahia eu não voltava, porque eu já pensava que eu queria, era aquele sonho meu, de ser auditora. Até pela Independente. clientela também, toda a história que É, você já tinha. e ser auditora independente. Foi quando teve aí o nosso pós-graduação, que eu tive o prazer de conhecer Sandra, e mais 45 colegas Que fantásticos. até hoje. Que até hoje nós somos uma família, né, Sandra? Até hoje. Nossa turma de pós, nós viramos assim irmãos, né, Sandra? É uma coisa que todos, Sandra, por incrível que pareça, nossa turma de pós, Beth, todas tiveram sucesso. Diga aí, Sandra. Todos. Então, Todos os meus colegas, eu tenho paixão. a gente se encontrava constantemente, né? Eu, Se reunia, a gente, infelizmente, já tem colegas que já não estão mais com a gente, mas que passaram e deixaram o seu legado. E o conselho, e eu comecei a participar do curso. Quando foi em 2003, eu fui para o primeiro, hoje, para o primeiro evento da mulher contabilista em Belo Horizonte. Cadê o dinheiro para ir? só nós duas. Essa história de Belo Horizonte precisa ser contada, Salete. O vexame que essa Salete fez a gente passar lá. Salete, precisa ser contada a do hotel. Você precisa contar a história do hotel. Que essa foi uma história, 3 mulheres. No mesmo quarto, depois chegou mais uma, quatro. Pois é. Mentira. Né? Então, Tinha vaga para 3, mas eu cheguei. e Você botou lá 4. a gente revolucionou onde a gente trouxe para o evento quinto Encontro Nacional da Mulher Para Sergipe. para Sergipe. Então, nessa época, eu era coordenadora da Comissão da Mulher. Eu não ia nem membro da comissão. E eu participava também da Comissão Nacional naquela época, porque como eu estava em Sergipe, eu entrei para a Comissão Nacional. Mas essa história do hotel precisa ser contada, Salete, porque dentro de tudo isso, Salete, chega do nada, não sei, sem reservar hotel, brotou. O quarto já estava lotado, super lotado. E neste dia, meu esposo, por coincidência, tinha chegado, que ele trabalhava na Vale do Rio Doce, e ele estava em treinamento no mesmo hotel. Coincidentemente, ele estava no mesmo hotel. Só que ele chegou primeiro e eu cheguei logo após. Pois. E aí eu disse, não, então tá bom, ele vai embora no dia seguinte, eu fico lá no apartamento e vocês ficam aí quando for amanhã, eu volto aí pro quarto com vocês. Quando eu chego, quem foi a intrusa que pagou, que reservou, fez tudo, fui eu. E eu disse, e agora, como é que eu fiz? A Salete entrou porque quiseram, eu não sei qual foi. O hotel que eu tô lá, 4. Conhece a senhora pode ficar no quarto, fico, com 4 pessoas, fico. O quarto 4 era um quarto. Só que não quarto da bagunça. Só que não tinha mais cama para mim. Mas ela estava com o marido dela, né? Só que o quarto, você imagina, uma mulher sozinha. Você já imaginou uma mulher sozinha para ir para passar uns 5 dias em Belo Horizonte, o tamanho de mala que a gente já leva. Já vou, Sandra. Era um guarda-roupa. Guarda-roupa. E isso, não tem jeito. Aí, com 4 mulheres, você imagine o que é que tinha de mala. Uma loja, tinha de tudo. Juntou as camas, juntamos as camas
e nós passamos 4 dias maravilhosos no festival. E aí, Mas foi assim e lutar, né, Salete, para trazer esse evento. Aí você vê, né, nós mulheres, a importância desse podcast. Isso. Como colunista da revista Mosa, a gente trabalha muito com o público feminino. E como as mulheres conseguem se unir realmente e fazer algo incrível por elas. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui, de ver essas histórias e a iniciativa da Fundação Brasileira de Contabilidade de fazer um programa como esse para incentivar as mulheres. E eu acho que vocês têm mais a que continuar, que tem que ter outros episódios, porque se uma mulherada num quarto de hotel apronta consegue ganhar conhecimento, imagina num podcast levando para as mulheres a realidade que é. Porque às vezes as pessoas olham para a gente e falam assim: nossa, são líderes, ela é empresária nas redes sociais. Isso, a vida não é perfeita. A Sandra, presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade, a Salete com essa história de fé, conquista, coragem, uma mulher que saiu do zero e conquistou, quer dizer, tem trabalho, tem resiliência, tem ciclos, tem algumas paradas para você viver aquilo que você precisa viver de mais imediato no momento. Então, assim, vocês estão de parabéns. Eu acho que essa história é maravilhosa. Beth, quando essa idealização desse podcast já vem assim desde o ano passado, que eu venho junto com toda a equipe da Fundação Brasileira de Contabilidade, de montar esse podcast, porque eu me identifiquei nessa trajetória e sempre me perguntei: cadê essas mulheres que a gente quer tanto liderar elas? Onde elas estão? Né? O que elas estão fazendo? Né? Então, quando eu pensei nisso, porque a gente precisa expor essa nossa história. Quando a gente fala de Belo Horizonte, do que aconteceu lá, nós éramos 3 nordestinas, Isso. uma onde a gente movimentou mais de 3.000 pessoas para trazer para dentro do estado naquela época. Sergipe não tinha nem a capacidade de trazer este evento, mas a gente foi lá com a coragem. Fomos lá, brigamos dentro, 3 malucas, e ganhamos no voto. No voto. 3 mulheres lutando lá dentro, brigando, Estava junto, sentando. a gente estava junto de um colega assim, disse: voto em Sergipe. O outro, voto em Sergipe, né? Porque era o Rio de Janeiro, lembra? Era contra o Rio de Contra Janeiro. o Rio de Janeiro e Sergipe para trazer o evento. Você trazer um evento nacional, né? Que foi em Porto de Galinhas? Não, foi aqui. Aí depois foi o de Aracaju. Tanto que foi o Foi o quinto. Porque Isso. até então, o evento da mulher, ele estava estagnado. Ele estava ainda em processo. Tinha tido essas 4 edições antes, mas a gente assumiu quando a presidente na época era a Maria Clara Boura Garim, e ela traz e a gente vai buscar agora o evento novamente, trazer ele de volta. E quem trouxe ele de volta foi o estado de Sergipe, onde a gente chegou a colocar aqui 1.500 mulheres, pessoas do Brasil inteiro. Então, foi depois As mulheres desse... quando se unem, né? Então, É depois poeta. desse evento de Sergipe, a gente trouxe autoridade novamente para esse movimento, porque esse movimento é um movimento antigo que eu não fazia parte, mas a gente escuta histórias de quanto foi difícil trazer esse evento de novo, porque a gente não tinha apoio. E aí é quando, naquela época, o presidente era o presidencial Cedino, que ele trouxe todo o apoio, ele deu todo o apoio à mulher. O Conselho Federal foi quando, na presidência dele, junto com a Maria Clara, traz essa força novamente. E hoje a cada 2 anos, a gente faz esse evento. Né, onde a gente fez em Fortaleza, onde a gente fez em Belo Horizonte, onde a gente fez em Gramado, aquele evento que a gente fez em Gramado, que foi do navio, que a gente colocou 4.000 mulheres dentro de um navio. E foi um evento fantástico. Foram. A Clara, Né? realmente é uma grande referência, né? A gente tem que realmente, nós temos as nossas referências. Exatamente. Nacional, né? E que nos
encorajar também, porque eu digo hoje que eu tive essa referência, de ter a coragem, quando Sandra era coordenadora, que ela se afastou da coordenação, eu fui convidada para coordenar a comissão, e o movimento cresceu, não é, Sandra? No Exatamente. Brasil todo, com grandes mulheres, né? A gente tem que dizer. Só que a gente hoje, né, Salete, trazendo uma retrospectiva do que a gente entrou, quando eu entrei, quando a Salete entrou, teve alguns momentos que essa comissão, por isso que eu acho que o podcast o Por Elas precisa trazer exatamente isso, resgatar esse papel que nós tínhamos dentro da comissão, que era fortalecer mulheres nas lideranças. É tão importante. E eu Sororidade. e quando eu falo de mulheres, porque quando a gente está aqui falando de contabilidade, eu não estou só abraçando a causa da mulher contadora, porque existem mulheres em outras profissões. A gente Sim. sabe que profissão como a engenharia é muito mais masculina do que na medicina, na enfermagem, ser professora, né? É mais conservador, tem mais mulheres. Então, quando a gente fala Por Elas, a gente precisa resgatar esse nosso papel que a gente teve lá atrás, Salete. De união, né? De solidariedade, De trazer, de mergulhar outras mulheres, referências. eu acho que a mulher precisa estar onde ela quer, mas principalmente hoje a gente tem na política, quantas mulheres nós temos hoje na política que são mulheres? E a crítica é muito pesada. Incentivar a mulher no objetivo de política, de economia, né, de representatividade. É um objetivo muito amplo e que valorizou a mulher, principalmente a mulher contadora, né? Exatamente. A mulher contadora, eu vi crescer esse movimento e vi crescer as mulheres na contabilidade. Mas olha, você vê, Salete, que hoje me preocupa isso daqui dentro do sistema, pelo simples fato. Na época, há 3 anos e meio, nós tínhamos 11 mulheres presidentes. Eu acho que você estava fazendo Tive o prazer de estar. compor Então, esse era 11 mulheres. Hoje nós só temos 5. Hoje nós só temos 5. E a próxima gestão, eu não sei quantas mulheres virão. Por isso que a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa trazer de volta. A gente precisa buscar essas mulheres para se posicionar e estar nesses lugares e não perder o lugar. Não tenho nada contra os homens, mas a gente precisa saber conquistar o nosso espaço e não abrir espaço. Ganhar a liderança, né? Exatamente. A mulher ainda tem essa dificuldade muito grande. Eu que mentoro e treino muitas mulheres para alta performance e liderança. A mulher sente culpa quando ela lidera por muitas vezes, né? Por muitas vezes, ela sente uma culpa por estar ali ou uma pressão muito grande, que é o normal de mercado. Porque quando uma mulher está à mesa para uma negociação, ela é 2, 3 vezes mais testada. O meu marido mesmo costuma dizer, meu marido é um grande tributarista, ele falou, quando eu entro em uma sala para uma negociação e eu vejo uma mulher ali sentada, eu falo, essa aí tem mais culhão do que todo mundo. Porque para ela chegar onde ela chegou, ela fez 3, 4, 5 vezes mais do que qualquer homem que ali está. Com certeza. Mas para isso, Beth, eu sei, por mim, e eu acredito que a Salete também, para que a gente chegasse onde a gente chegou, a gente teve que se posicionar Posicionamento. de outra forma, para ser respeitada. A gente teve que gritar, a gente teve que bater na mesa, a gente teve que desagradar para poder chegar onde a gente chegou, né? E é você ter essa liberdade, como um homem tem, de desagradar sem culpa. Nós estamos falando de negócios, nós teremos momentos de tensão. Dentro do business, a gente sabe que temos conversas difíceis. Sim. E a mulher, ela não pode se deixar ser taxada por a louca. Ai, olha, como é que ela é uma líder cruel. Não, ela é uma líder que impõe a voz, como qualquer homem que também é líder e impõe a sua voz, impõe o seu respeito. E é você seguir sem culpa. É você também entender que
quando você erra, tudo bem, porque se a gente também não errar, a gente não vai saber nunca o que é certo. Então, os homens entendem isso muito bem. As mulheres precisam entender e se eximir totalmente dessa culpa e seguir adiante. Então, eu treino mulheres para isso. Então, Imagina. eu tenho muito orgulho da profissão que eu tenho, como eu já falei. E eu também fui a primeira mulher presidente da Academia Sergipana de Ciências Contábeis em 40 anos. Olha Fui a só, primeira mulher você vê a presidir a Academia Sergipana de Ciências Contábeis. Não é fácil, Não. né? E a Imagina. gente escuta só não, porque não tem condições. Ela só gosta de ajudar, ela só é solidária. E era Porque eu tenho muito orgulho, sabe, Beth? Eu digo aqui ao Brasil e ao mundo, nós temos sim que trabalhar com gente e se claro. e nós temos sim que valorizar a solidariedade. Eu sempre gostei de gente. Eu acho que gente para mim é fantástica. O ser humano, não existe coisa melhor do que o ser humano. E como eu venho com essa veia solidária, sempre tive, eu tive a honra de ser convidada para entrar no Lions Clubes Internacional. E não é fácil entrar no. E nós só entramos lá quando nós somos convidadas. É, Nós não tem que ter uma chegamos indicação. a ser companheira Leão, que nós nos tratamos assim. Eu quero entrar nessa instituição, não sei o que é, e por que eu quero entrar? Não, se você entrar e não gostar de ajudar, não gostar de ser solidária, você não faz nada nessa terra. É verdade. Então, eu há 30 anos, vai fazer 30 anos que eu sou companheira Leão, que gosto de trabalho. Eu levei esse trabalho social para dentro do Conselho de Contabilidade. Isso me orgulha bastante. O projeto tem os objetivos dele, que é a cidadania, a educação financeira, Sandra. Você ontem conversando com Greta. Greta, eu fiquei com Greta, ela era da comissão do Piauí, do voluntariado, coordenadora, e eu da comissão do voluntariado Sergipe, que eu fiquei nas duas comissões comitantemente. Eu era a coordenadora da Comissão da Mulher, no CSC Sergipe, e fui a primeira coordenadora da comissão do voluntariado da classe contábil nacional. Então, tudo que eu tinha para ajudar e de planejar dentro do conselho, da minha veia solidária, eu levei para dentro do conselho. E fiz transformações. Fizemos. Desculpa, eu não fiz, nós fizemos. As mulheres transformaram essa comissão em uma grande ação de solidariedade ao Brasil. Eu digo ao Brasil porque eu participei também. Eu participei da Comissão Nacional por 2 vezes, por duas gestões, 8 anos. Então, eu sei que o irmão que está ali, eu sei aquela colega que liga, Salete, você pode me ajudar? Não é ajudar com material, não, é ajudar uma palavra. Então, eu tenho muito orgulho disso, das pessoas dizerem, Salete, você é minha referência, porque a todas aquelas que passaram por mim, que ainda vão passar, que eu tenho certeza que muita gente ainda vai passar por mim, se Deus quiser, o que eu deixo é o seu legado. o legado de pensar no bem. Então, como eu trabalho com essa parte de Lions Internacional, e o objetivo de Lions é esse. Ele tem o nosso fundador, ele diz, você não vai muito longe se não fizer algo pelo seu semelhante. Com certeza. Então, assim, a gente já gosta de ajudar. E quando eu estava no Conselho de Contabilidade, trabalhando de várias comissões e tudo, fui vice-presidente, inclusive com muita honra do nosso presidente da ESE, né, Sandra? Eu entrei no Conselho de Contabilidade para ser conselheira na gestão do nosso presidente do Conselho Federal, Aécio Dantas, e ele me convidou para ser a primeira mulher vice-presidente administrativa. Já tinha sido presidente e outro, mas a administrativa, a primeira mulher vice-presidente foi Salete, por duas gestões. Ele confiou no meu trabalho, né? E aí eu fui trabalhando tudo, mas jamais para ser presidente, porque ninguém queria Salete, porque Salete só queria saber de ação solidária. O rótulo que tinha, não me viam como uma
gestora. Uma gestora, né? Não me via como... Eu digo, como é que eu tenho uma empresa de contabilidade? Eu virei uma PJ, eu era uma PF. Como você não é uma... Foi por um acaso. Não é? Virei uma PJ, mas eu tinha condições de ser uma coordenadora, mas eu não tinha condição de ser A presidente. gente ainda enfrenta isso, né? A gente ainda tem. A gente enfrentou tantas barreiras. Eu escutei isso. Quando eu coloquei meu nome à presidência, né? Houve muito. Não, ela não pode ser. Salete, para encerrar este primeiro episódio, gostaria que você falasse um pouquinho deste livro que eu fiz, que eu escrevi, esse pós-fácil, aonde você fala aqui Fé e Conquista. Fala um pouquinho desse livro, me conta qual foi a motivação que te fez escrever esse livro e falar da tua história. Que pena, viu, Sandra? Que pena que está acabando, porque eu fiquei aqui encantada com o projeto. Que gostoso, né? Aqui, juntamente com Beth, gente, que honra para mim. Eu tô assim. A gente só precisa fazer colar. Eu fiquei assim, porque eu já seguia nas redes sociais. Obrigada. Seguidora. Eu gosto de seguir pessoas, mulheres que são fantásticas, que mostram o que a gente realmente é, o que a gente pode fazer. E esse livro, para mim, foi um sonho muito antigo. Eu já vim escrevendo e começou com um artigo que eu concorri. Eu concorri com um artigo Mulher Empreendedora do Sebrae. Mulher. O Sebrae ele tem um projeto também de valorizar as mulheres, tem um projeto. E há uns 10 anos atrás, eles pedem a história das mulheres empreendedoras. E eu mandei para o Sebrae Nacional a minha história. Lógico, não foi classificada, mas serviu para mim de grande incentivo. E quando eu entrei na Academia Sergipana de Ciências Contábeis, quando eu fui abraçada para ser imortal, eu jamais poderia pensar que seria uma imortal de uma academia de intelectuais. Nós temos que ter a honra de ser acadêmicos. E quando fui convidada para ser presidente, aí eu digo, agora sim, agora eu vou botar meu projeto. E surgiu a oportunidade de lançar a primeira revista da academia. A nossa primeira revista é a História da Academia. A academia tinha mais de 40 anos e não tinha histórias, história metade, pedacinho aqui, pedaço aqui, e eu gosto muito de história. E nós juntamos todos os acadêmicos, com o incentivo de todos, contratamos uma grande jornalista do nosso estado, minha amiga Gilmara, que eu mando um beijo para ela, você foi fantástica nessa revista e no apoio. E aí a gente fez essa revista e eu digo, eu estou guardando material, mas vai surgir a oportunidade. E sempre tem uma oportunidade para a gente. Eu digo, mas eu ainda espero um dia ser presidente do Conselho de Contabilidade, que eu quero encerrar. Será? Receba! Meu primeiro livro, como minha autobiografia, mas não tinha problema não ter sido. E encerrar como contadora, para mim já estava tudo bem, sem problema nenhum. Aí eu comecei e chamei minha editora, minha jornalista, aqui, Ana Paula Machado. Paula, você vai junto comigo entrar nessa jornada, né? E aí eu comecei, vamos dividir em capítulos, conversando com ela, eu quero capítulos. Vem a minha vida pessoal, a minha família, a minha origem, que eu tenho o prazer de mostrar. Vem a minha parte, um capítulo só da minha profissão como profissional de contabilidade. Vem um capítulo só da minha participação em todas as entidades de classe, porque eu tenho a honra de deixar nesse livro que todas as entidades de classe do estado de Sergipe eu participei e participo ativamente. Eu não participo de nome, eu participo de trabalho. Então, eu participo do Sindicato das Empresas, já tive vários cargos de direção. Já participo da APEGESE, que é também uma instituição, da academia, do CRC. Então, é uma honra. Tem um capítulo só com a minha trajetória nas entidades. Tem um capítulo que eu sou apaixonada por viagem, Betty. Eu
eu gosto de gente, como eu disse a vocês. Eu gosto do mundo. Eu gosto de conhecer culturas. Eu sou É muito eu tô enriquecedor. com 70 anos, gente. Eu acho Ela, que a gente, eu me sinto que eu tô começando a gente fala aqui que ela tem umas rodinhas nos pés. Sabe o que as meninas falam? Então, quando completei 50 anos, eu coloquei no meu projeto de vida. Cada ano eu vou fazer uma viagem. Ah, mas é uma delícia. Eu Fez bem. conheci o Brasil. Hoje, só 3 estados eu não conheço do Brasil, no norte. Mas até o Acre eu conheci. No Brasil, eu conheço todos os estados. Conheço mesmo de ir, de passear, E o mundo? Aí eu botei nós junto um título, Descobridora do Mundo. Eu conheço mais de 40 países. Com minha profissão, com meu trabalho, eu tive tempo de criar meus filhos. Aquela menina do observar- interior, hein? É aquela menina do interior que me vê do Japão. Que o pai diz, filho de pobre não estuda. E a mãe falou, estuda assim. Minha mãe, até eu fico As mães são uma a delícia, minha né? mãe, porque minha mãe foi uma mulher assim fantástica. Ela já via, né? E Era visionária. visionária, minha mãe era. Não tinha estudo, mas ela tinha visão. Eu não estarei aqui com vocês, mas vocês vão crescer na É vida. uma obra que ela viu, né? Ela viu. Ela teve essa E possibilidade. aí eu conheci, tem mais. E olha que essa trajetória de viagem, quando você fala a quantidade de países que a Salete conhece, Culturas maravilhosas. parece que ela faz há muitos anos. Não é, não tem tantos anos que ela decidiu fazer isso, Eu né? decidi fazer quando eu tinha 50 anos, minha primeira viagem internacional. Fez muito bem. Aí eu conheci, tá aí, todos os países. Agora, recente, ainda conheci mais 3 países que eu não conhecia há uns 15 dias atrás. Porque eu coloquei na minha meta de vida que eu trabalhei muito, nunca tive férias, desde que eu comecei a minha empresa, 35 anos, nunca cheguei lá na minha empresa para dizer eu estou triste, eu estou cansada. Meu cliente nunca ouviu uma reclamação minha que está ruim, que está... Não. Eu sempre, bom dia, SL Serviços Contábeis, que a SL era, quando eu era pessoa física, até hoje, o SL, a minha empresa é a Aldisbe, é uma empresa com BJ, mas eu trato todos os meus colaboradores, só recebo a ligação. SL Serviços Contábeis, eu me apaixono, né? Foi a primeira da minha vida. Aí tem um capítulo só das minhas viagens, do que eu conheci, do que eu já visitei, né? As maravilhas do mundo, as atuais, eu já conheci todas. Ainda vou conhecer mais, se Deus quiser, né? E tem um capítulo também da solidariedade, onde eu mostro como é Quanto é importante importante, né? a gente estar com o próximo, estar ajudando as pessoas, em qualquer lugar, em qualquer lugar. E tem um capítulo dos amigos, que não poderia ser. Eu não estou sozinha aí. Eu tenho um legado de pessoas que viveram junto comigo essa minha Quanto é trajetória. importante, Essa né? minha trajetória. Convidei a minha querida Sandra para fazer o pós-fácil. Ela fez um pós-fácil muito emocionante. Todas as pessoas, nossa Patrícia Verônica, que fez o prefácio, minha filha, que é que contadora, que é mestre, e é doutoranda agora. Minha filha, que é contadora, é doutoranda em contabilidade, em educação. É mestre, fez a minha apresentação. Aí eu peguei uns amigos, convidei vários. Não é que eu não convidei. Eu convidei, fiz uma relação que essa dizia. Minha editora, Ana Paula. Presidente, ela sempre, até hoje, me chama de presidente, é amiga? Aí fala assim, presidente, não tá muito não? Não tá muita gente não? Vai ter que ter um pouquinho aqui, eu digo não, mas vai ficar meus amigos. Aqueles que eu convidei, que estão aí no meu livro, representa todos os outros amigos, porque eu não sou Roberto Carlos, mas tenho 1 milhão de amigos. Eu não sou Roberto Carlos, mas eu tenho 1 milhão de amigos. E no final, eu coloquei as homenagens que as pessoas que me viam me homenagearam. Eu tenho muitas homenagens que os amigos me fizeram. Eu acredito, eu tenho certeza, que a contadora que tem mais homenagem no estado de Sergipe é Salete. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Homenagem, e eu
porque não é por Salete. Mas é uma história É enriquecedora. pela pessoa que eu sempre tratei o outro. Eu nunca tratei ninguém, nunca destratei. Eu nunca, para mim, eu tenho a essência da humildade. Eu não sou aqui, eu só sou uma passagem. É verdade. Eu estou aqui passando. E daí também eu coloquei também a minha parte de capacitação. Tem um capítulo dos eventos que eu participei. Desde, como eu falei com vocês, que eu comecei a estudar, que eu participo do evento da classe. Tanto nacional, internacional, regional. Às vezes as pessoas dizem, como é que Salete consegue participar? Eu trabalhei, eu exerci minha função de profissional, dei confiança aos meus colaboradores, porque sem eles eu homenageei também meus colaboradores aí. Sem eles eu não chegaria, né? não chegaria Com onde certeza. estou, não chegaria, sozinha ninguém vai Não. a lugar nenhum. E eu tenho essa homenagem. E tem um capítulo de personagens. Eu adoro, eu adoro. Eu disse que eu já fui a artista, tenho vontade de ser artista. Eu já estou escritora. Eu digo, eu estou com 70 anos, dá sonho de ser. Quem sabe, né? Quem sabe? É isso aí. Então, eu sempre vivi de personagem, tem um capítulo só de personagem. Eu vivi vários personagens. Por isso que eu digo que a Salete é um ícone. É um ícone. Masculino, feminino, já dancei, já cantei, fui cantora de banda, de personagem, né? Então, mas essa é a minha história. Então, quem adquirir esse livro? Pois é, isso que eu ia Esse perguntar, livro- Salete, como é quem está ali, que não te conhece, quer saber um pouquinho mais de Salete Barreto? Como adquirir esse livro? Diz aí para o nosso público que está nos O assistindo. nosso projeto inicial não foi colocar em editora com visão de retorno financeiro. Meu projeto foi solidário. Esse projeto quem patrocinou foi nossa empresa. E toda a renda desse projeto foi para doar às instituições. Nossa, que Duas lindo. instituições inclusive, recentemente recebi uma homenagem de uma instituição que recebeu, porque foi um best-seller o lançamento desse livro. Quem esteve lá, Sandra, pena que você não esteve, minha editora também não pôde participar, mas, segundo os meus colegas, os meus amigos, foi um best-seller. Ninguém nunca vendeu tanto livro num lançamento como eu vendi esse livro. Não botei em editora ainda, mas eu vou colocar, porque nós temos os É colegas importante. que moram fora e tudo, né? Que querem, tem muitos colegas que já doaram, já passaram o documento, eu só falo. Coloca na Amazon. Por que você não faz ele? Coloca na ele. Eu fazendo propaganda. Gente, não é propaganda não, porque na Amazon a pessoa entra ali, ela clica na compra e já vai para já. Isso aqui pode ser um infoproduto dela, né? Bem, Muito. eu, quando eu fiz esse projeto solidário, aí eu disse, mas você não vai tirar nem os custos? Não, não precisa. Não quero. É isso aí. Preciso, é que para mim isso não é dinheiro. Para mim isso é história. História não se vende. Se conta. Se conta. História Com se base em conta. fé em conquistas, para encerrar, dá aí uma palhinha, o seu recado para essa mulherada que está te vendo. Eu só tenho a dizer a todas as mulheres que nunca desistam. Nunca desistam. Vá em busca dos seus objetivos. Vá em busca da sua felicidade. Ninguém é feliz se não fizer o outro feliz. Então, vá em busca da sua felicidade. Tenha fé, acredite em Deus, que tudo dará certo e as vitórias vêm. Então, eu recomendo que contem também suas histórias. Todas nós temos histórias a contar. E você, Beth? O que você deixa aí o recado para essas nossas ouvintes? Que eu sei que você, por ter muitos seguidores, eu sei o quantas histórias você conhece. Então, conta aí um pouquinho aí para nós encerrarmos agora o nosso primeiro episódio. A melhor história é sempre a sua. A melhor casa, o melhor lugar é sempre você. Quando você se encontra
Com o seu eu, tudo acontece. Acredite, quem te fez, não te fez para sofrer, não te fez para perder. Segue em frente, segue sem julgamento, segue leve, porque através da gentileza você também pode ser implacável nas atitudes e ser respeitada. Fiquem com Deus, um beijo grande para vocês. Pessoal, encerrando esse bate-papo, primeiro episódio da Fundação Brasileira de Contabilidade, Por Elas, que foi um sucesso hoje aqui, está falando com essas duas mulheres magníficas, com histórias lindas para ser seguidas. Entra lá, segue a Fundação Brasileira de Contabilidade, segue Salete, segue Beth e segue o Por Elas, que é para vocês. Até o próximo episódio. Tchau, beijo!